Um dos grandes erros do tatuador iniciante é acreditar que a tatuagem termina quando tira a foto para postar no Instagram. A tatuagem vai muito além, muito mais além do que isso. Eu brinco com meus alunos que o diploma da tatuagem só pode ser entregue depois que a sua tatuagem teve uma boa cicatrização e que depois de um ano ela ainda está bonita. O tatuador não pode pensar só na foto do Instagram, porque seu cliente vai carregar aquela tatuagem por 5, 10, 20 anos pelo resto da vida. Uma tatuagem envelhece também e não dá para ignorar esse assunto e só pensar no agora. Sou Luiz Henrique, professor há 26 anos, e nessa aula vamos falar de uma das etapas mais importantes da tatuagem que muitos tatuadores iniciantes não conhecem. O que o tatuador iniciante precisa saber sobre o envelhecimento de uma tatuagem? Linhas finas vão ficando fraquinhas e sumindo. Linhas grossas vão ficando borradas. Detalhes que eram nítidos ficam esmaecidos. Contrastes que dão vida à tatuagem perdem sua intensidade. A tatuagem começa, se mal planejada, a virar uma mancha sem definição. Muitas vezes o tatuador sabe tatuar muito bem, mas não sabe planejar. Tatuar não é apenas fazer um traço e um sombreado bonito. A tatuagem é um processo composto por inúmeras etapas. Escolha do design. Escolha do tamanho. Posicionamento no corpo. Fototipo do cliente. Espessura das linhas. Distância entre os elementos. Quantidade de detalhes. Envelhecimento daquela composição. Só que, infelizmente, o tatuador iniciante normalmente só pensa na beleza da tatuagem. Está certo, claro, mas a beleza é uma das muitas etapas. Para ter um cliente fiel, não vai adiantar só fazer uma tatuagem bonita. Um cliente para longos anos é quando ele percebe que o tatuador teve preocupação com o futuro daquela tatuagem, que teve uma preocupação extrema com ele ao longo dos anos. O cliente percebe responsabilidade, percebe planejamento, percebe maturidade profissional. Hoje existe uma pressão muito grande nas redes sociais. O tatuador tem que postar uma tatuagem impactante, belíssima, cheia de detalhes, linhas extremamente próximas e uma foto polarizada. E sim, na foto fica tudo muito lindo, mas você não quer um cliente só para uma tatuagem. Você quer um cliente para fechar seu corpo com as suas tatuagens por toda a vida. Para ter um cliente fiel ao longo dos anos, você precisa muito mais do que uma foto para postar. Você precisa orientar seu cliente como a tatuagem ficará ao longo dos anos. A tatuagem envelhece e isso é normal. Existem alguns processos importantes que acontecem na pele ao longo dos anos. Fagocitose. O organismo sempre vai entender que aqueles pigmentos são um corpo estranho. Células de defesa irão expulsar partículas dessa tinta durante todo o tempo que estiverem tatuadas. Migração de pigmentos. O macrófago, que é a célula que expulsa os pigmentos, com o tempo envelhece e dá lugar a novas células.
E é nessa troca que o pigmento milimetricamente muda de lugar. Com os anos, o pigmento pode perder uma acentuada definição. As bordas deixam de ser tão nítidas e vai se esfumando, vai ficando borradas. Por isso, linhas muito próximas podem começar a se encostar visualmente. Fotoenvelhecimento. Por mais que seu cliente passe filtro solar todos os dias, a luz indireta do sol também acelera o envelhecimento da pele. E isso sem falar que a luz de LED de sua casa também contribui para a perda da vivacidade. O fotoenvelhecimento por luz direta ou indireta em nossas lâmpadas provocam: a pele perde qualidade, perde elasticidade, a textura da pele muda e sua definição visual também muda. Agora imagine uma tatuagem cheia de detalhes próximos um dos outros. Certamente, com o tempo, pode virar um borrão. É isso que você deseja para o seu cliente? Você vai precisar estudar planejamento visual temporal. Neste planejamento visual temporal, existem alguns pontos fundamentais. Distância mínima entre linhas. Linhas extremamente próximas aumentam muito a chance de fusão visual ao longo do tempo. Espessura das linhas. Linhas muito finas podem sumir com os anos. O ideal é mostrar para o seu cliente uma imagem como essa. A tatuagem cicatrizada em 30 dias e a tatuagem depois de 5 anos. Isso ajuda muito nessa compreensão. Hierarquia de traços. Nem tudo precisa ter a mesma força visual. Você pode criar áreas principais com mais destaques e detalhes secundários mais leves. Veja nesse exemplo desse cubo. As linhas externas que mostram o contorno são grossas e as linhas de canto que mostram os dois lados são mais finas. Isso ajuda a leitura visual da tatuagem a continuar funcionando por longos anos. Análise de fototipo. Cada pele responde de maneira diferente. Peles mais escuras podem exigir contrastes diferentes. Peles com muito fotoenvelhecimento também mudam o comportamento visual. Peles muito expostas ao sol terão desgastes diferentes. Planejamento não é apenas um desenho bonito com uma tatuagem para postar no Instagram. O tatuador iniciante normalmente pensa em postar sua tatu no Instagram. O tatuador maduro pensa além disso e quer que seu cliente fique satisfeito por anos. E essa mudança de mentalidade muda completamente como atender bem seu cliente para fazer a melhor tatuagem e ele te agradecer por pensar e planejar como a sua tatuagem ficará em alguns anos à frente. E quanto mais cedo você aprender a planejar pensando no futuro, mais forte será a sua evolução profissional. Se você ainda não faz planejamento visual temporal, estude isso e ganhe um cliente por muitos anos. Esta aula vai terminando aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e principalmente se inscrever. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!